Meus amigos, a Lava Jato tem novo dono, novo juiz, novo responsável pelos processos. E adivinha quem é? Este cidadão que eu apresento a vocês agora, nesse instante. Esse é Eduardo Apio, 52 anos. Ele é juiz federal e ele assumiu a 13ª Vara lá de Curitiba. E ele é o maior crítico pesado da Lava Jato. E os processos da Lava Jato agora vão ficar todos na mão dele. Tem muitos processos que ainda existem. Ainda estão em andamento, não se concluíram. Processos contra muita gente, porque a gente se lembra, né? Eram muitos réus na Lava Jato. Ainda são. Então, agora a gente tem um juiz completamente contrário aos métodos da Lava Jato, julgando os processos da Lava Jato. O que vai acontecer um trem desse? Que legal, né? O roteirista do Brasil, o roteirista da série Brasil, ele nunca me decepciona, cara. É um negócio impressionante como esse cara é bom. Como essa turma é boa. Boa de plot twist, é muito boa de atos. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. É uma coisa muito maravilhosa. É uma coisa muito maravilhosa. Mas, acima de tudo, eu acho que tem uma coisa para mim que é gritante, assim, para além da parte cômica, né, da gente ver esse tipo de coisa. Para mim, essa notícia ela sinaliza várias coisas, né? Uma coisa é como o Brasil está rachado, né? Isso é uma coisa impressionante, assim, como em qualquer função, em qualquer coisa, você vai fazer um corte, vai ter alguém dizendo absolutamente tudo que o outro par está dizendo, né? Se você chegar, eu acho que hoje em dia num gari brasileiro, um vai jogar o lixo no chão e dizer que aquilo é o melhor para a natureza, e o outro vai juntar e dizer, nossa, tem que botar no caminhão, e os dois vão achar que estão certos. Eu acho que é um negócio inacreditável isso. E a outra coisa para mim é como o Brasil não é para amadores e como é difícil analisar esse país. A gente, como cidadão, né, porque eu não sou analista político, eu sou um escritor que está aqui falando como cidadão, né? É muito difícil porque é muito complexo, porque olha, por isso que eu falo que as lives que eu faço solo no TikTok são a terapia política, porque haja terapia, né, cara? Porque você para pensar assim, quem não queria uma operação que expusesse as grandes maracutaias do país, né, as relações promíscuas das empreiteiras com a política? Todo mundo tinha vontade que isso fosse exposto, né? Mas aí, de repente, isso rapidamente começa a descambar para um processo político de caça às bruxas de um partido específico que culmina numa loucura para tirar o candidato que era o favorito da população, com um juiz que se aliou ao Ministério Público. Aí começa a virar uma cruzada, né, política e não de justiça, mas ao mesmo tempo você fica satisfeito porque você começa a ver gente graúda sendo presa, você começa a ver gente graúda confessando, você começa a ver gente graúda devolvendo dinheiro, começa a ver um Odebrecht da vida preso. Isso é maravilhoso, né? São imagens altamente satisfatórias, né? Mas, ao mesmo tempo, está acontecendo um processo político em que o Ministério Público, aliado a um juiz mequetrefe, está fazendo uma bagunça no país, e aí, ao mesmo tempo, ao invés de separar o CNPJ do CPF, o cara vai lá e destrói algumas das maiores empresas brasileiras, destrói milhões de empregos, acaba com todo um setor da economia brasileira, fazendo as vontades, no fim das contas, do mercado internacional, porque as empreiteiras brasileiras de engenharia pesada incomodavam muito os concorrentes gringos, né? Isso também é por isso que também o Moro trabalhou tão de perto com os americanos, né? E fez este processo de uma forma tão americanizada de justiça que não tem nada a ver com a nossa. Então, assim, eu me sinto uma bola de tênis, uma bola de ping-pong, né? Em todo esse processo eu me senti assim, nossa, isso tinha que estar acontecendo, mas nossa, mas está fazendo errado. Não, mas que bom que foi preso, mas nossa, mas tá virando perseguição política. Não, mas montou o processo, mas não tem prova, né? E no fim das contas a prova disso é a capacidade do Brasil produzir nulidade jurídica, produzir processos que não valem no final das contas, que se atropelam, vide satyagraha, todas essas operações assim. O juiz brasileiro ele acaba sempre no VAR. Aí quando chega no STF, alguém pede o VAR, vai lá olhar, aí o juiz apita, e aí só que a diferença é que o juiz acaba expulsando o próprio juiz. Aí chama o VAR e o juiz dá um vermelho para outro juiz e começa o campeonato. É o juiz de linha expulsando o juiz de campo. Cara, então, é inacreditável. Antes de eu falar da Lava Jato, deixa eu só responder umas questões aqui super importantes. Olha só,
O Fernando está me dando parabéns, o Francisco também, mas o Gustavo está falando, cadê os ministros? Ô, Gustavo, seguinte, os ministros, agora eu estou falando deles à medida que o noticiário surge e traz um ministro desse. Por quê? Porque o noticiário está frenético, meu amigo, frenético. Eu não estou conseguindo tempo para pesquisar a vida dos ministros, e todo dia tem uma notícia maluca para explicar uma confusão a mais da política brasileira. Mas, à medida em que os ministros vão surgindo no noticiário, ou porque tem um escândalo, ou porque está em evidência, por exemplo, Flávio Dino, aconteceu muita coisa, ficou em evidência, eu tive tempo de correr e fazer o Flávio Dino. Recentemente, teve uns outros ministros assim. Vou fazer, só não vou conseguir fazer uma sequência de ministros assim todo dia, porque senão eu vou ficar até a Semana Santa falando de ministro aqui, porque são 37 ministérios, e eu só falei de 10 até agora, faltam 27 ainda. Agora, falando da Lava Jato, eu cobri Lava Jato um pouco, né? Quando eu morava em Campo Grande, eu fiz uma grande reportagem sobre um processo da Lava Jato, e era um processo de corrupção verdadeiro. Teve muita corrupção verdadeira que foi encontrada pela Lava Jato, e foi justamente essa corrupção verdadeira, na minha avaliação, que legitimou o Moro, que legitimou o Marcelo Bretas lá no Rio de Janeiro e alguns outros juízes que andaram, na minha avaliação, passando o ponto, de muita gente, não só minha, inclusive de juristas renomados, e juristas renomados, e a palavra final da justiça brasileira, inclusive. Enfim, durante o período que eu vim em Campo Grande, eu cobri o processo da Lava Jato, que eu tive acesso às provas, os documentos, as notas fiscais fraudulentas. Eu fiz uma reportagem para o Jornal Nacional sobre este caso. Era uma corrupção verdadeira, que existiu. E essa corrupção é igual fake news, né? A fake news é uma mentira misturada no meio de verdades, várias verdades misturadas. E aí você não sabe qual é verdade, qual é mentira, você acaba acreditando em todas. O que a Lava Jato fez foi semelhante. Ela juntou uma série de casos de corrupção verdadeira, uma corrupção que nós sempre soubemos que existiu, em todas as esferas do Brasil, e desde sempre, e aí expõe essa corrupção que a gente sabe que é verdadeira, então é fácil do brasileiro acreditar nela, porque ele sabe que é assim que funciona. E aí eu pinço, aproveito que eu estou herói, né? Virei herói nacional, e eu saio pinçando os personagens que eu não gosto para poder colocar no balaio dos perseguidos também. E aí vai. Então, assim, aí muita gente foi. Teve gente que foi condenado porque é corrupto mesmo, teve gente que é corrupto mesmo, foi condenado e não pagou nada, porque delatou, porque voltou para casa e ficou de boa. E teve gente que foi presa injustamente também. Teve mais de uma pessoa. Não estou falando especificamente sobre o Lula, não. Teve várias pessoas que foram presas injustamente pela Lava Jato. Não foi uma, nem duas, nem três. Por conta disso. E aí, como ele corrompeu o processo, porque Sérgio Moro foi isso. Eu vou aproveitar que tem uma decisão do STF a favor de um outro jornalista, o Glenn Greenwald, e vou repetir aqui a frase dele. Sérgio Moro enquanto foi juiz, foi um juiz corrupto. Ele é um juiz ladrão, como diz o Glauber Rocha, o deputado. Porque corrupto não é só o que leva dinheiro, o que rouba dinheiro e enriquece. Corrupto é o que corrompe. E ele corrompeu o processo, ele corrompeu a força-tarefa da Lava Jato. Então, Sérgio Moro é um juiz corrupto. Falo assim, ó, olhando nos olhos do Sérgio Moro, se ele quiser assistir. Sérgio Moro, você é um juiz corrupto. Foi um juiz corrupto. Não à toa agora o Glenn, inclusive, ganhou o direito de ter dito o que disse. Eu estou na carona do Glenn. Estou na carona do Glenn. Eu estou com o salvo-conduto. Se o Glenn pode, por que eu não posso? Sou jornalista profissional, credenciado, habilitado, legalizado, carimbado, vacinado. Então, se a justiça já diz que o Glenn pode, Moro, você é um juiz corrupto. Foi um juiz corrupto enquanto foi juiz. É isso. Uma pena. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Fazendo um desserviço ao Brasil. Não, eu quero chamar Exato, de corrupto. Né? Sabe assim, violentou o processo legal, destruiu a credibilidade da justiça, vão custar a recompor a credibilidade da justiça. Mas enfim. Eu sempre vejo, nessas horas eu sempre vejo o lado bom das coisas.
E o lado bom das coisas é sempre a desmistificação. Então, o que o Moro fez também foi desmistificar a ideia do juiz imparcial, inteligente, estratégico, o enxadrista que estava jogando xadrez com a mídia e com tudo. Não, a gente descobriu nessa politizada dele que ele é um ignorante, um iletrado, um corrupto politiqueiro da pior espécie, que depois fez o que fez, depois foi trabalhar para aqueles que ele mesmo condenou, e depois disse que não ia aceitar cargo público, virou ministro do principal beneficiado por tudo que ele fez nesse processo corrompido, depois virou esse senador patético que ele tá se transformando em um partido patético, idem. Né? Então, assim, vergonhoso, jogou sua biografia na lama. Quem é Sérgio Moro a essa altura do campeonato? Isolado dentro do próprio partido, isolado dentro do Senado, né? Até teve uma vitória aí que a gente pode comentar, mas ainda assim, esse não se cria. O Marrecão não vai ser presidente nunca.